Vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 1, de versículo de 29 a 39. Logo saindo da sinagoga, veio para a casa de Simão e André com Tiago e João. A sogra de Simão estava acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Tendo se aproximado, levantou-a, segurando-lhe a mão. A febre a deixou e ela o servia. Ao cair da tarde, quando declinou o sol, trouxeram até ele todos os que estavam mal e os endemoniados. A cidade inteira estava aglomerada à porta. Ele curou muitos que estavam mal de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque o conheciam. Muito cedo, ainda escuro, tendo-se levantado, saiu e afastou-se para um lugar desértico e ali orava. Simão e os que estavam com ele o buscavam. Quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram? Disse-lhes: vamos a outros lugares, às localidades vizinhas, para que também ali eu proclame, pois para isso saí. E foi proclamando nas sinagogas deles, por toda a Galileia, expulsando demônios. Palavra da salvação. Esse trecho do Evangelho de Marcos, ele coloca para nós uma atitude de Jesus. Jesus estava na sinagoga, vai para a casa de Pedro, chega lá, fica sabendo que a sogra está doente, pega ela pela mão, coloca ela de pé, e a febre deixa, e ela é reanimada. Hoje, os exegetas têm estudado muito e falado muito, além das palavras de Jesus, dos gestos de Jesus. E um dos gestos que nós vamos olhar são as mãos. E a mão, ela fala muito para nós, porque às vezes a gente não presta muita atenção. Com a mão, eu posso te acariciar, ou eu posso te bater. Eu posso te acolher, ou eu posso te rejeitar. Eu posso te ferir, ou posso te curar. E Jesus usa muito as mãos. Quando os discípulos estavam apavorados, quando ele manifesta diante do mar e do vento, que ele manda o vento calar, o mar, tudo ficar quieto, que os discípulos desesperam diante dele e cai. Jesus toca os discípulos e fala: levantai-vos e não temais. Então ele toca para dar coragem, restaura. Com a sogra de Pedro, ele faz aquele gesto de intimidade. Ele chega, pega na mão, põe ela de pé, restaura, dá força, e de pé, continua. Quando Pedro quer andar sobre as águas e afunda, ele segura em Pedro, agarra a mão dele, levanta Pedro e fala: por que duvidastes, homem de pouca fé? Então, Jesus é sempre essa mão que nos põe de pé. Ele é sempre a mão de Deus a caminhar conosco. É tão lindo que quando você vai estudar sobre a mão em hebraico é traduzida pela letra Y, que é a primeira letra de Iavé. Aquele tetagrama que a gente não pronuncia, IHVH, a primeira letra é a letra que simboliza a mão. Porque Jesus, para nós, ele é a mão de Deus, que Deus dá a todo ser humano que precisa de apoio, que precisa de uma companhia, que precisa de força, que precisa de uma coragem, precisa ser restaurado para estar de pé. Ele é a grande mão. Ele é a mão que está sobre a nossa mão. É aquela mão que nos sustenta, que nos protege, que nos guarda. É Ele. Jesus é essa mão de Deus. E essa é a grande experiência que nós cristãos precisamos fazer para a nossa vida até voltar para a casa do Pai. Entender que Jesus é a mão de Deus estendida para nos sustentar até chegar em casa. Nós precisamos de experimentar isso. O que é viver com Deus, sabendo, contando que Jesus é essa mão, que se eu estou no chão, me põe de pé. Essa mão que me sustenta, que restaura, que me dá coragem, que me faz companhia e que fala: anda, estou aqui, eu te guardo. E ao mesmo tempo é a mão que nos cura. Porque quanto ele curou? Quanto? Imagina quando encontrou os leprosos, que Jesus teve compaixão, encostou neles, e o restaurou, e fez ele ficar inteiro. Ele não curou só a lepra, curou ele inteiro. Então a gente aprende
que quando a gente vê esses gestos de Jesus, que aonde está Jesus, tem a vida? Aonde está Jesus, cresce a vida? Porque a gente precisa entender que o nosso Deus é o Deus da vida. É o Deus que quer de mim e de cada um de vocês a plenitude. Ele quer nos ver felizes. Ele quer de nós a saúde. Ele quer a gente inteiro. Esse é o Deus que a gente crê. É o Deus que é apaixonado pela vida. Então, por isso que perto dele só tinha aqueles que não davam conta de mais nada. Aqueles que estavam completamente às escuras. Eram os cegos, os surdos, os endemoniados. Os miseráveis daquela época estavam todos do lado dele, porque era ele que gerava vida. Então, eles estavam perto dele mesmo, porque onde Jesus estava, tinha vida, crescia a vida. Então, esse é o Deus que nós temos que crer. É o Deus que quer a vida. E a gente precisa lembrar sempre disso. Porque, às vezes, quando a gente adoece, a primeira coisa que a gente pensa é que Deus está me dando alguma coisa pelo meu pecado. Essa é a coisa que eu mais escuto. Por qual pecado eu estou sendo cobrada? Fala, mas esse Deus seu não é o meu, não. Meu Deus é o Deus da vida, que nos ajuda a passar, sim, pelo sofrimento e por tudo que vem, mas é porque é a mão dele, é a mão que me sustenta. No Evangelho Apócrifo de Tomé, ele fala que a gente vai sentir a mão, a grande mão, sobre a nossa mão. Aquela mão que nos sustenta e que nos guia. Então, a gente precisa aprender com Jesus, que ele é o nosso modelo, de como é que a gente vai viver esse amor cristão. Porque a gente só vai conseguir compreender esse amor, essa compaixão que Jesus sentia, essa atitude dele de cuidar, porque não passava um doente, alguém que sofresse, não passava despercebido diante de Jesus. Se ele via alguém sofrendo, ele parava de fazer o que ele estivesse fazendo. Se Jesus estivesse rezando, ele interrompia. Ele não passava, se ele estivesse caminhando, tivesse alguém doente, ele não passava ao largo sem acudir quem sofria. O sofrimento do outro incomodava Jesus. E o que me apavora é ver que nós estamos ficando acostumados com a dor do outro. Que a dor do outro nem mais nos incomoda. Que é tanta notícia de morte que essa morte já nem mais me incomoda. Então, é morte em estradas, é morte por violência, a gente vê a natureza morrer, a gente vê tanta coisa acontecer e a gente não reage mais. Nós estamos vivendo uma normose, tudo é normal e não é normal. O sofrimento não é normal, não é isso que Deus quer para nós. Então, se eu vejo uma situação de sofrimento, como é que eu posso ajudar o outro? Como é que Jesus faria? Então, a gente só vai entender esse amor cristão, nós só vamos não entender, nós vamos começar a viver esse amor. O dia que a gente compreender que Jesus amou tanto a vida, Ele ama tanto a nossa vida, que Ele viveu a nossa morte, mas por uma única razão, para nos dar e abrir as portas da eternidade. O dia que a gente entender isso, que Ele apaixonadamente pela vida, tão apaixonado, que a morte para Ele venceu, para nos dar de volta o direito de continuar vivo. A gente não tem dimensão disso, não. Porque o dia que a gente tiver a dimensão disso, o sofrimento tem um outro caráter. E a morte não me amedronta mais. Porque ela não tem a última palavra. Pois foi isso que Ele fez. Ele te deu o direito da vida eterna. Então, se eu começo a compreender isto, eu começo a ver o outro que sofre com o outro olhar, eu passo a ver com o meu coração. É diferente, porque a doença é a pior experiência, a experiência mais dolorosa que o ser humano passa. Sofrer, adoecer é muito ruim. Estar em um hospital é muito ruim. Não vou lá porque quero, vou lá porque é missão. Mas não por opção. Opção, eu quero é ver cheiro bom, coisa bacana, sentir trem bacana. Vou ficar vendo criança sofrer? Bacana, tem tanta coisa mais bacana para fazer. Não é a nossa opção. Como disse um senhor uma vez, doutor, desculpa eu estar passando mal, mas é porque eu não gosto de hospital nem cemitério, eu só gosto de forró. Eu falei, só é certo. Esse negócio de hospital, de cemitério, não está bom, não. Realmente, forró é muito melhor, muito mais interessante. Mas é difícil. Então, como é que eu vejo o outro? Como é que eu fico do lado de quem sofre? Como é que Jesus fazia? Primeira coisa que a gente está ao lado de quem está doente,
de quem está passando por uma doença, primeiro é estar ao lado do outro e ver e ouvir, não com seu olho, nem com seu ouvido, mas para me escutar aquele que sofre, eu tenho que ouvir com o meu coração. Porque eu preciso ver aquilo que ele não fala. Eu preciso entender e me colocar no lugar do outro. Então não tem doente chato. Tem pessoa que está sofrendo. E é ruim demais sofrer. É ruim demais depender do outro. É ruim demais ficar doente. É ruim demais alguém ter que te dar banho, te trocar de roupa. É ruim. É muito ruim. É maravilhosa a liberdade de poder fazer o que você quiser. Então, como é que, se eu sou cristã, se eu assumir que sou discípula dele, como é que eu me porto diante daquele que sofre? Como é que eu me porto diante daquela situação que é inevitável? Como é que eu fico do lado de alguém que está se acabando? Como é que nós estamos nos portando como cristãos? Se eu tenho Jesus como modelo de que está lá, como que ele estava ao lado? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu só ajudo alguém que sofre ficando ao lado. Eu não posso ajudar alguém que sofre, ele estando lá na casa dele ou na minha. Eu tenho que estar ao lado de quem está sofrendo, de quem está passando por um processo que naquele momento precisa de ajuda. Então, como tem sido a nossa atitude? Como a gente faz diante daquilo que é inevitável? Por exemplo, mamãe me procurou e falou, doutora Filó, tenho 2 filhas, lindas. A segunda de 8 anos, linda. Um dia dentro de casa, teve uma dor de cabeça. E aí descobriu que ela tinha, na verdade, uma malformação arteriovenosa cerebral. Já descobriu que ela teve uma crise convulsiva, rompeu, sangrou. E aí inundou o cérebro e não tinha o que fazer. Então, aquela criança que pula, corre, pulava e corria. E agora? Ela falou comigo, eu não aguento mais escutar a seguinte frase, sua filha poderia ter morrido, o caso é incurável, a doença não tem o que a ciência é ser feito. E aí? Ela falou, e aí, doutora, eu vou enterrar minha filha ainda viva? E aí? O que nós vamos fazer? Eu falei, e o pai dizia para mim, mas eu estou orando, doutora, por uma cura? Eu falei, a primeira cura que acontece é no nosso coração, de aceitar aquilo que a vida não pode mudar. Eu falei, então aqui nós vamos ter que discutir milhões de coisas. Milhões. A primeira, a consciência de que eu sou finita, vulnerável, frágil e acabo a qualquer momento, posso acabar. Segundo, que nada me pertence, muito menos os filhos, eles são só me dados por um tempo, e o tempo que precisar, retorna. Mas agora ela está assim, nós vamos fazer o quê? Falei, nós vamos voltar com ela para casa, né? Sim. Então, vamos começar a pensar no básico. Qual é o quarto que essa menina vai ficar? O que vocês sugeriam para a família? Falei, o que mais bate sol, porque ela não pode ir ao sol, o sol vai até ela. Então, vamos colocar um quarto que bate sol? Vamos colocar uma janela aberta para ela? Ela não gostava de flor? Vamos pôr flor. Ela gosta de música? Vai ligar uma música. Ela gostava de ler? Conte histórias. Mas a gente não sabe se ela está te ouvindo, eu acho que está. Mas minha filha vai vegetar? Não, preste atenção. Essa palavra não pode existir na boca de um cristão. Existe um mistério que nos habita, e ele se chama Deus. Nós não podemos explicar, mas Deus habita em cada um de nós. E porque Ele habita, ninguém vegeta. É ali Deus que sofre. Já muda tudo. Já mudou o olhar. Falei, vocês vão ter que dar conta de cuidar de uma criança que era de um jeito, e agora nós vamos cuidá-la de outro jeito, mas a vida ali ainda resiste. Ela está ali, então nós vamos fazer o melhor que a gente pode. Isso nós vamos cuidar. Com amor, com paciência, que as pessoas falam. Como eu gostaria de cuidar de Jesus, doutora Filó? No seu filho doente. Em alguém doente que você está perto de você. Ali são as chagas para você poder cuidar. É assim. Não podemos fazer nada por ele, fazemos pelo irmão, porque ali ele habita. E assim nós fazemos. E falei, e aí vai ter uma estrutura toda que vai entrar na sua casa. Secretaria de Saúde lá do interior está te ajudando. Então, vai o médico na sua casa, vai a fono na sua casa, para estar com sono, com traqueostomia. Então, nós vamos aprender e abrir um leque de tudo diferente na sua vida. E ela vai comer por aqui, nós vamos pôr na boca dela, falar, aqui você está comendo tal coisa, vamos sentir gosto. É um trabalho difícil, dificílimo, mas é assim que a vida se apresenta. Então, é assim que a gente vai ficar de pé e vamos cuidar. É assim, por quê? Porque eu creio, a alma está inteira e um dia ela será restaurada. É fácil viver isso? Não. Haja fé.
Mas é por isso que nós estamos aqui rezando. A gente não sabe o que a vida nos aguarda. Mas eu falei com eles, afirmar que Deus existe quando a vida é muito boa, isso é fácil para todo mundo. Até ateu afirma que Deus existe. Vira a vida do avesso e assume que Jesus é o Senhor. Não é brinquedo. Mas tudo isso pode ser transformado. E as famílias que conseguem viver essa experiência, é maravilhoso, porque há uma transformação radical em todo mundo. Porque todo mundo se transforma, porque há uma presença nova em casa. Eu falo, nós vamos ter que ter a coragem de cuidar. Tem que ter a coragem de ser essa mão de Deus que acaricia. E de, ao mesmo tempo, sentir a mão de quantos outros que Deus mandará na sua casa para te ajudar a permanecer de pé. É assim. É com coragem que, se a gente souber, nós vamos levar isso numa leveza e numa beleza de saber, era assim até aqui. Não é mais daqui para lá. Será de um outro jeito e a família vai se adaptar de um outro jeito. E é tão interessante como é que a criança vê as coisas de uma outra forma. Eu perdi um tio, deve ter um mês, mais ou menos, um mês e pouco, e eu fui na casa da minha tia, estive aqui com a família no dia que ele morreu, foi uma morte súbita. E aí eu fui para lá. E eu estava visitando a minha tia, e todo mundo chorando. O neto de 5 anos falou assim, primeiro ele chamou a tia, a mãe dele, e falou assim, mamãe, a Filó, ela é crente? Porque o assunto dela é só Jesus. Primeiro ponto. Segundo, ele já começou a me amar a partir daí. Aí ele falou assim, ô mamãe, eu posso falar uma coisa? Eu falei, pode falar, Luiz Henrique, pode falar. Aqui, o vovô não foi morar com Jesus? Foi. Ele tá bem com Jesus? Tá. Então por que está todo mundo chorando? Vamos parar de chorar, ser feliz e seguir a vida. Porque nós não vemos a coisa nessa simplicidade. Vamos seguir a vida? Ou, tipo, vamos tomar um sorvete? Falei, vamos embora, minha filha. Vamos entrar no carro, tomar um sorvete, vai ser a melhor opção. Mas é porque a gente não vê e não crê dessa forma, não é? E aí, como é que a gente é despreparado? Como é que a gente tem, às vezes, acontece uma coisa na nossa família e a gente não sabe o que fazer? Mas porque a gente não faz o olhar da fé? Não é? A gente precisa rever essas coisas. E outro dia recebi um telefonema de um jovem que falou comigo, Filó, eu estou com uma irmã morrendo de câncer. O câncer só multiplica. Não há mais o que fazer. Eu queria saber como é que eu faço. Como é que eu faço? Falei, a gente tem que ter coragem de conversar. E a gente precisa começar a ter coragem de conversar esses assuntos. Então, chega perto da sua irmã e esse assunto vai ser em várias fases. Vocês vão chorar? Claro que vão chorar. Mas senta com ela, fala, ela já sabe, não precisa esconder nada, ela já sabe como é que está a situação dela. Então, a gente não sabe quantos dias você tem, 1 mês, 30, 60, não sabemos. Como é que você gostaria de viver seus últimos dias? Olha, a gente precisa conversar. Sabe que você é minha irmã nesse período e eu te amo? Você sabe o que você foi importante para mim até agora? Você sabe, conversa. Qual é a mão que você quer que segure a sua mão na hora da sua ida? Você está me olhando assustada, né, Beth? É assim, a gente precisa ter coragem para conversar essas coisas. E as coisas que você tem, como é que você quer que disponha? Como é que você quer que faça com as suas roupas, com o seu sapato? Como é que você quer? O dia que a gente aprender a conversar isso com mais naturalidade, será melhor a ida e quem fica. Isso não vai tirar a dor da saudade, a dor de partir, a dor de entender que eu amo e não possuo, e que tudo na nossa vida é por um tempo até a gente chegar diante de Deus e ter tudo eternamente. Por aqui é só um aprendizado. Fala, vai meu filho, você já acabou sua missão, estou pelejando para ir atrás, né? Aquela luta. Mas com animação, sabendo quem é que nos sustenta, porque não estamos sozinhos. Então, como é que nós estamos nos comportando quando a gente vê a atitude de Jesus que não fugia do doente? Como é que nós estamos? Fala, não, fulano está doente, não vou lá de jeito nenhum. Então, qual que é o maior sofrimento daquele que está doente grave? É a solidão. Porque as pessoas não vão visitar? Não vai, mas a conversa serve para nada. A pessoa fala, nossa, eu estou mal, não estou bem. Você fala, imagina, você está ótimo. Está com a cor ótima. Está mais para Deus me chama que Deus me ama. Mas a gente tem que aprender a ter coragem de dizer, realmente não está bem. O que você quer? Você está com medo de quê?
A gente precisa ir até o outro que está doente, dar a ele coragem, dar a ele força, dizer para ele da esperança, dizer para ele que a gente tem um pai, que a gente tem uma pertença. E que a morte e a doença não vai acabar com ele, porque a vida é eterna. Mas se vocês não tiverem isso dentro de vocês, vocês vão dar o quê para o outro? O pavor de vocês diante do que está acontecendo com o outro. Fala, nem vou lá, nem vou falar essa doença, vai que pega. É assim, porque não temos a ousadia da nossa fé. A ousadia de falar, essa doença não te destrói. Você é mais do que isso. Muito mais do que isso. E é isso que a gente precisa aprender. Porque na medicina, o que eu aprendo? A curar e a cuidar muito bem de órgãos. De órgãos. E há altas curas. Mas se eu não aprendo, que eu não trato, não é um órgão, mas uma pessoa, eu tiro a doença e volta outra coisa. E volta um vazio, uma depressão, uma falta de sentido. Então, você curou uma coisa, igual um amigo meu me ligou, Filó, eu saí do infarto. Teve morto no infarto. Eu saí do infarto, mas eu estou com um vazio maior do que o meu tamanho. Então, enquanto eu não entender que a gente cuida da pessoa inteira, então eu preciso de quando eu sou chamado, ou de quando a gente acompanha alguém, ou um amigo, alguém que está do seu lado, doente, eu tenho que olhar ele inteiro. Inteiro. Tratar uma pneumonia é muito fácil. Mas teve pneumonia por quê? Está se sentindo só? Está triste? Também está querendo morrer? Por que você adoeceu? Aonde a sua alma está sofrendo? O que está dentro? Que sonho não está sendo realizado? O que não está bom? Se Deus quer a completude, a realização do ser humano, se Deus quer a nossa alegria, a nossa felicidade, por que a gente está adoecendo? O que está acontecendo? Aonde está o erro? O que houve em nós? Que está quebrado, que está precisando do grande médico nos curar? Mas para muitas pessoas você vai ter que mostrar isso. Falar, Ele é a mão que te ajuda. Seja sei lá a situação que você estiver vivendo. Você crer nisso, mostrar que a gente tem um Deus que é vivo, que nos acompanha? Porque com tudo que Jesus curou, o mal continua no mundo, a doença continua no mundo. Como é que nós estamos conduzindo uns aos outros? O sofrimento dela, linda, me preocupa? Eu olho para ela e falo assim, a mulher linda dessa nem tem sofrimento. E a dor? E aquele que está guardado que ela não foi capaz de dizer? Por que a gente não sabe de nada uns dos outros? Porque a gente não olha para os outros. A gente olha só para a gente. Só o meu problema que é importante. Então, quanta gente está sofrendo do nosso lado? E a gente não está percebendo. Quantas crianças de 10 anos tentando autoextermínio? O que está acontecendo? Quantas crianças de 12, 13 anos com os braços cortados? O que está acontecendo? Aonde está essa dor? Aonde está a falta de sentido? E que eu preciso ser como Jesus, ter um olhar. Aonde eu vejo, eu tenho que olhar com o meu coração. Então, eu preciso aprender. Aprender tantas coisas. A entender tantas coisas, a me abrir para esse mistério. E é tanta coisa que a gente vive que a gente não entende. A mão com os símbolos dela, não sei se vocês sabem que esse dedo, o polegar, ele está relacionado com o cérebro. Esse dedo, indicador, com a vesícula biliar. Este dedo está relacionado com o pâncreas e o baço. Esse com o fígado e esse com o coração. Então, a gente já escutou tantas vezes, já lemos tanta história do polegar. A bota de 7 léguas, não já? Então, o polegar foi o menino que abriu a cabeça, seguiu a intuição, e a bota de 7 léguas, na leitura, ele se abriu para os 7 dons do Espírito Santo. Mas como a gente não entende nada, não lê nada, não pensa em nada, vai no rolo de nada. Mas é preciso acordar para tantas outras coisas que estão acontecendo. Tudo que foi feito em nós e criado, tudo é muito lindo, há um mistério que a gente precisa ver. Que a gente precisa descobrir. E que às vezes a pessoa doente fala, mas eu não vou ver nada. Vai, às vezes naquela pessoa que está doente, você vai descobrir coisas belíssimas. Você vai ser a oportunidade das melhores conversas. Então eu falo que o meu relacionamento com o Padre Dalmo, a última semana dele foram as nossas melhores conversas. Mesmo que a gente ria e chorava da morte. Mesmo que quem estava do nosso lado devia olhar para nós dois e falar, acho que eles não estão sabendo da gravidade, né? Porque eles riem e choram. Né? Deve olhar e falar, esses dois estão rindo de quê? A gente ri da morte. Que eu olhava para mim e falava assim, não pede minha cura. Estou pedindo, não. Filho, olha, ele abriu um olho e falou assim, o que você está rezando aí agora? Estou rezando só, não estou pedindo nada, não, rezando apenas.
e onde a gente pôde falar de tanta coisa bacana, da presença, da amizade, de amar alguém, tanta coisa linda, conversamos nos últimos dias, né, até ele ser entubado. Despedimos ainda, ele ainda me deu a bênção antes dele ser entubado. Então, por que às vezes a gente demora para conversar tantas coisas importantes? Por que demoramos tanto para poder descobrir tudo isso? Então, quantas coisas, e eu falo, descobrir em nós mesmos. Quão pouco a gente se olha, quão pouco a gente se conhece. E o grande desafio da nossa vida para chegar até Deus é se conhecer. É se conhecer. Então, quem tiver oportunidade, leia São Bernardo de Claraval, sobre conhecimento de si. Aprenda a se conhecer. Esse é o grande mistério, esse é o grande desafio da nossa vida, aprender a se conhecer. Então, entender que Jesus, a presença dele na nossa vida, e diante de alguém doente, Jesus não é mais uma opção terapêutica. Não é eu dou tal remédio, mais a oração. Não. Eu preciso entender que a vida ela é muito ampla e que Deus é a raiz e o centro de tudo na nossa vida. Ele é o centro. E que a gente precisa entender que Ele nos quer inteiros. E se algo está acontecendo, que eu estou ficando quebrado, aprenda a contar para Ele aquilo que não está bom. Aprenda a ver e ler e traduzir aquilo que não está caminhando. Eu acredito que à medida que as pessoas forem perdendo o medo de Deus, entendendo que a melhor coisa que pode acontecer na sua vida é crer num Deus tão maravilhoso, que nos sustenta, que não nos abandona, que é a força que está conosco, que é a mão que te leva para a casa do Pai. Eu acho que muita coisa em nós vai mudar. Muita coisa vamos caminhar de um jeito diferente. Vamos poder ter a coragem de assumir, né? Porque enquanto você não viver essa verdade, você não é capaz de levar essa verdade para o outro. Enquanto você não tiver medo de enfrentar as suas dores, seu sofrimento, na luz de Deus, ver um sentido para tudo isso, e também não temer a morte, porque sabe que na hora que você fecha os olhos, não encerrou aqui. Encerrou aqui, mas nós continuamos diante dele. Tem muita coisa para viver, porque é eterno. Nós vamos conseguir entender e viver a nossa vida com sentido. Porque quando eu vejo isso com sentido, eu vou viver e cuidar daquele que está perto de mim. Por quê? Porque tudo é muito rápido. O tempo que eu tenho para cuidar de você é agora, é nesse momento. Esse é o programa cristão que o Papa falou. Que nós temos que ter o mesmo coração de Jesus. A gente tem que aprender a ver com os olhos que ele via e sentir como ele sentia. Então, nós temos que cuidar do outro pontualmente. Se hoje você está com fome, eu te dou comida agora, independente dos programas que existem para isso. Você está precisando de uma roupa, é agora que eu te visto. É com sede agora, é nesse momento que eu tenho que estar atenta à necessidade do meu irmão como Jesus teve. Se decidimos ser cristãos, temos que repensar como estamos olhando o sofrimento do outro. E o nosso próprio sofrimento. Porque, na verdade, como dizia São Francisco, todos nós somos leprosos. E há tanta coisa para ser curada dentro de nós. Há tanta lepra para que Deus cure. Quanta coisa que a gente não sabe que tem. Quanta coisa que está precisando, feridas às vezes tão profundas, que não estão deixando a gente caminhar. Que a gente está precisando de pedir hoje a Ele. Que Ele, com essa mão abençoada, venha nos tocar. Para Ele nos curar de tantas enfermidades, porque elas podem não ser físicas, mas podem ser psíquicas, podem ser emocionais. Quanto medo eu carrego, quanto medo de me entregar, porque às vezes eu fui ferido há tanto tempo atrás, e eu não me encanto com mais ninguém, não me enamoro de mais ninguém, e não me permito ter alguém. Eu prefiro ter encontros fugazes, rápidos, e não me envolver, porque se eu me envolver, me entregar, o outro vai me machucar. Então, às vezes, quanta coisa na nossa vida está amarrada, está parada, porque eu não me olho, não sei o que eu preciso, não sou capaz de reconhecer em mim que é algo que também precisa, da mesma forma como Jesus pegou a sogra de Pedro, colocou ela de pé e deu a ela força e confiança, na minha vida também, hoje eu posso estar precisando da mão dele, para que venha até mim, me sustente, fala, Jesus, me ponha de pé de novo, me ajuda a começar outra vez. Me ajuda a caminhar outra vez, na consciência que caminho na sua presença. Me ajuda a força de cada dia. Me sustente, que a sua mão poderosa seja o meu socorro. Eu sei que o Senhor cura os corações que estão quebrados, o Senhor nos enfaixa, cura as nossas feridas, enfaixa, porque o Senhor é bom.
o Senhor é misericórdia, e o Senhor não quer ver seus filhos doentes. Ele não nos quer. Você imagina quando você tem um filho. Você quer que esse menino aprenda a andar, a correr, a subir e a ir. Deus quer isso. Ele quer que a gente também se realize, que a gente também seja capaz de correr, de voar, de fazer tantas coisas. Ele nos criou para sermos felizes. Guarda isso. Guarda isso. Deus te criou para você ser feliz. Guarda isso no seu coração. Se algo não está bom, está precisando de cura, a mão que nos cura é uma só. É de Jesus. Hoje Ele vai nos tocar. Hoje nós vamos pedir a Ele, na presença dEle aqui, que Ele seja a mão que venha, muitas vezes em coisas que nem eu sei que eu estou precisando. Então, quando vocês não só aqui, quando vocês receberem a Eucaristia, fala com Ele, Jesus, cura aquilo que eu não sei que precisa ser curado. Cura aquela ferida que nem eu tenho consciência que foi feita em mim. Que às vezes lá na minha infância e que está me pedindo de viver alguma coisa hoje. Vamos pedir a Ele. Fala, Jesus, nós estamos recomeçando um ano. E eu quero caminhar sabendo que eu tenho uma mão firme que me conduz. Uma mão que me sustenta. Uma mão que não falta. Uma mão que nunca vai me abandonar. É a cena da criança, que é aquela cena apaixonante da criança de 2, 3 anos andando de mão dada com o pai e com a mãe. Eu quero estar seguro daquele jeito. O senhor parou, eu paro. O senhor andou, eu ando. É assim, entregue. Hoje eu quero sentir a sua mão sobre a minha mão, sobre o meu coração, sobre a minha cabeça, sobre as minhas costas e falar, de pé, estou aqui. Com aquela certeza daquele Deus que não nos abandona, mas que nos acompanha. Deus nos acompanha. E seja lá a situação que você estiver vivendo, e amanhã você estiver vivendo alguma dor na família, alguém que está doente, seja de que forma for, assente do lado e veja, se coloca no lugar do outro. E perceba o que o outro está precisando. E seja para essa pessoa a extensão da misericórdia de Deus. Seja para o outro a extensão dessa mão de Deus que cura. Mostre para ela, conta para ela sobre Jesus. Conta para ela quem é o Senhor de todas as coisas. Ajude ela a rezar e chamar Jesus, que é o nosso grande médico, o nosso grande mestre. Ajuda as pessoas a serem felizes, porque esse é o projeto do Pai. E que em 2018 a gente possa ser muito feliz. Mas muito feliz não sozinho. Primeiro porque nós temos aos outros e temos Jesus, que é o nosso grande companheiro. Que ninguém saia daqui com essa dúvida no coração. Que a gente é amado incondicionalmente. A gente é querido, a gente é desejado. E se algo não está assim, se você não está se sentindo assim, nós vamos colocar isso para Ele agora. Falar, Jesus, tem um negocinho dentro de mim que nem eu sei que está ruim. Tem algo dentro de mim que eu não estou me deixando ficar feliz. O que é? Entrega, que vocês vão sentir que bálsamo é a mão de Deus. Como é que Ele tira a dor? Como é que Ele nos alivia? Como é que Ele nos sustenta? Nos restaura? Quantos de nós hoje precisam de ser restaurados? De começar a acreditar de novo que a nossa meta, o fim para que fomos criados, é para a felicidade. Por enquanto, aqui ela é curta, ela é por algum tempo, mas somos destinados a uma felicidade eterna. É porque a gente não tem dimensão disso. Mas podem crer, essa é a verdade do Deus que veio nos revelar. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos pedir a Jesus hoje 2 graças. A primeira, que Ele nos cure. Vem impor, Senhor Jesus, tenha misericórdia de cada um de nós, de todos os seus filhos aqui, a começar de mim, os seus leprosos, Senhor. Lepra da alma. Que o Senhor estenda essa mão bendita que Deus permitiu que conhecêssemos. Essa mão que venha nos curar, nos aliviar, nos restaurar, nos colocar de pé, para que a gente possa caminhar. E que o Senhor nos dê essa consciência de sermos amados, desejados, criados para a felicidade. E que da mesma forma como o Senhor nos restaura, faça de nós extensão da sua mão misericordiosa na vida de tantos que estão sofrendo. Que assim seja, Senhor.